Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é o Milton Silva, professor, e esse é o canal Miltons de Filosofia, tá? E hoje eu quero convidar você a refletir comigo sobre um tema super importante e central da filosofia. Afinal, ser livre é um direito ou é uma condenação ou é uma obrigação, tá? Essa foi a pergunta que eu fiz que norteou meu artigo científico, que foi apresentado à Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no ano de 2013, pelo projeto Redford, um projeto que deu pós-graduação, um grau de especialista, né, de especialista pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Bom, então eu fiz essa pergunta e procurei respondê-la no meu artigo científico e aqui vou tentar trazer ela, né, com um formato mais acessível, porém com a profundidade que esse tema merece. Então, nós vamos entender juntos o que significa ser livre. O primeiro capítulo, o primeiro tópico, né, do meu trabalho ali foi o desafio de compreender a liberdade. Falar em liberdade é um desafio, cara, um dos maiores desafios da história da humanidade. Porque ao longo da história, muitos pensadores interpretaram ela de maneira diferente. No senso comum, a liberdade significa fazer aquilo que se quer, aquilo que se deseja. Mas na filosofia a pegada é outra, tá? Liberdade é agir com consciência, razão e responsabilidade. São três princípios aí. Aristóteles já dizia, tá? Ser livre é agir conforme a própria vontade, guiado pela razão. E ao longo do tempo, tá, galera, essa ideia sofreu transformações, ela foi modificada principalmente com três filósofos que foram aí a base do meu trabalho: Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, do contratualismo, e o existencialista Jean-Paul Sartre, tá? Bom, o ponto 2 do meu trabalho é o destino, o determinismo e a negação da liberdade, tá? Então, antes de começarmos a entender o que é liberdade, eu preciso entender o que nega a liberdade. O determinismo é uma corrente filosófica que defende que tudo o que acontece em nossa vida, inclusive nossas decisões, já está condicionada por causas anteriores, tá? Então, nada seria realmente como fruto da vontade humana e sim determinações de causas que antecedem nossa vida, nossa existência e nossas ações. São condicionantes, tá? Já o destino ou fatalismo vai afirmar que tudo já está escrito, definido por uma força superior ou divina, como uma espécie de um autor que escreve um livro sobre a minha vida, sobre o que eu sou. Eu sou um mero personagem da sua história, tá? Bom, se tudo está determinado, galera, então o ser humano não é livre. Ele é apenas um espectador do próprio roteiro, um personagem de um livro. Um exemplo disso vem do clássico, né, da tragédia grega Édipo Rei de Sófocles. Édipo tenta sair do destino previsto pelo oráculo e por mais que ele tente, por mais que ele faça, ele acaba cumprindo a sua determinação, o seu destino, tá? Tudo aquilo que estava profetizado. Ou seja, se você acredita no destino, você está negando a responsabilidade humana, tá? E negar a responsabilidade é negar a liberdade. Se o destino existisse, os advogados estariam na buena. Diriam para o juiz que o seu cliente é inocente, porque ele simplesmente seguiu o seu destino. Séculos depois, Jean-Paul Sartre vai trazer uma visão totalmente nova. Ele afirma que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não escolheu seu nascimento, mas livre porque é responsável por tudo aquilo que faz. Sartre nos lembra o seguinte: não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço do que fizeram de mim. A liberdade, portanto, para Sartre
não é apenas um direito, é uma condenação à responsabilidade. Ser livre é decidir, é responder pelas próprias escolhas. E aí a gente vai ter Thomas Hobbes. O filósofo inglês acreditava que o homem era mau por natureza, egoísta, ganancioso e que só pensava na sua autodefesa e na sua sobrevivência. E ele vivia em um estado de natureza, nesse estado de natureza, nessa liberdade natural, onde não existiam leis, o homem podia tudo. E essa falta de limitação, essa liberdade plena, fez do homem o lobo do próprio homem. Porque onde não há lei, não há respeito. Onde não há lei, diria Hobbes, não há uma proibição. Eu posso tudo. E tendo o homem essa condição de mal, por natureza, seria o estado de guerra de todos contra todos. Aquela onde cada um faz o que quer. Vai levar a violência e o caos. Para isso, ou por isso, os homens decidiram criar um contrato social que vai renunciar parte da sua liberdade em troca da segurança e da ordem. O Estado, então, seria representado pela figura do Leviatã, que passa a proteger a vida e garantir a paz. Em Hobbes, a liberdade é limitada pela lei, porque sem lei não há vida possível. Cara, forte. Em outras palavras, a liberdade, para existir, precisa de limites. Rousseau e a vontade geral. Já Rousseau pensava o contrário. Para Rousseau, o homem era bom por natureza e foi a sociedade que o corrompeu. A origem de toda desigualdade começa, como Rousseau, com uma frase simples: isso é meu, com a propriedade privada. O homem deixou de ser livre e igual e passou a viver sobre a desigualdade e o egoísmo. Ele quer reformar a sociedade e não voltar ao passado. Tá? Então ele propõe um novo contrato social. E nesse contrato ele vai dizer que o pacto é baseado na vontade geral. Ou seja, a verdadeira liberdade, diz Rousseau, é não fazer o que se quer, galera, mas obedecer a leis que nós mesmos criamos para nós mesmos seguirmos de forma coletiva. Ser livre é agir pelo bem comum. É entender que a liberdade individual só existe dentro da liberdade de todos. E para finalizar, liberdade, ética e cidadania é o ponto 6 do meu ensaio, da minha conclusão aqui. Tá? A liberdade é, acima de tudo, uma questão ética. A Marilena Chauí, grande filósofa brasileira, a liberdade será ética quando o exercício da vontade estiver em harmonia com a razão. Então a minha vontade tem que estar harmoniosa com a razão. Isso significa que ser livre não é agir por impulso, mas agir em consciência. Liberdade é também responsabilidade social. É compreender que nossos atos afetam os outros. Por isso, a liberdade e cidadania caminham juntos. Tá? Um cidadão livre é aquele que reflete, escolhe e respeita. E principalmente aquele que pensa antes de agir. A liberdade não é um presente, galera, nem algo que se compra ou se ganha. A liberdade é uma conquista. É um compromisso constante com a razão, com a justiça e com o outro. Hobbes vai nos ensinar, ou nos ensinou, que a liberdade sem limites gera o caos. Rousseau, que só há liberdade quando ela é compartilhada, ela é dividida. E Sartre, que ser livre é assumir a responsabilidade com quem somos. Agora eu te pergunto, você tem sido livre ou apenas tem feito o que quer? Eu sou Milton Silva, o filósofo, professor de filosofia, geografia, sociologia e corintiano. Agradeço por estar comigo em mais essa reflexão.
Se gostou do vídeo, compartilha e lembre-se, pensar é um ato de liberdade. Este é o canal Miltons de Filosofia. Obrigado.